O impacto da tecnologia na dança, presente e futuro. Você trabalha com dança, você não pode deixar de assistir essa live, porque hoje eu e o Cleidson Diniz vamos te dizer o quanto que a tecnologia vai impactar o nosso mercado. Na verdade, já está impactando hoje e como ela vai impactar daqui a alguns anos. Eu sou Marcelo Gregeiro e fazer essa live com o Cleidson me enche de... Nós acreditamos, a nossa visão sobre como a tecnologia vai impactar o universo da dança e você não pode perder. Então, se você está entrando nessa live agora, entrando depois, já manda para uma pessoa que você conhece que precisa ouvir o que a gente tem a dizer. Meu irmão, boa tarde, como é que você está? Boa noite, bom dia, depende do horário que a galera vai Fala, ver, meu né? irmão. Prazer mais uma vez falar contigo. Tudo em paz? Cara, tudo bem, graças a Deus, né? Eu É. acho que uma das coisas mais engraçadas é que as pessoas elas tinham uma falsa impressão de que nós éramos inimigos, né? Concorrente. É, concorrente. Eu falei, caraca, de onde as pessoas. E aí, no fundo, a gente deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem pensar. Mas que Não, maravilha, tanto, irmão. Estou muito feliz. tanto que eles tinham falado mal de ti pra mim. Eu não sei se alguém já foi falar mal de mim pra ti, não. Então, o que eu adotei, irmão, é assim, ó. Quando a pessoa começa a falar, eu falei, peraí. O que você vai me falar é importante para o meu crescimento? Vai agregar? Não, não, vai, não. Então eu não quero nem ouvir. Deixa o barco correr e vamos em Ai, frente. ai, que Mas, engraçado. é, Nós estamos no mas mesmo barco, não é isso? quando se a maré subir, sobe todos os barcos, né? Claro. Olha que, 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 que forma de compreender o que a gente faz hoje, né? A gente se completa, a gente sempre fala isso. E feliz do profissional que tivesse a oportunidade de ser meu e seu mentorado ao mesmo Com tempo. certeza. Com certeza. Essa Vivências pessoa. diferentes, né? Origens diferentes, mas com os mesmos objetivos. Exatamente. Mas me fala, irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz, graças a Deus. Debruçado aqui nas tecnologias, viu? Porque o último ano foi. Por isso que esse é o tema de hoje. Eu fiz uma mudança grande nos meus estudos aí nos últimos 2 anos. Então vamos falar E, um eu, pouquinho sobre isso, como é que isso impacta quem trabalha com dança. e sabe o que eu estava refletindo esses dias, Cleidson? Ah, O Brasil é tão atípico, tão fora da curva, hum. que a gente está entrando na era da inteligência artificial num país que não está nem alfabetizado ainda. Vou começar por aí. O que você acha sobre isso, irmão? Eu, eu acho que alfabetizado, e eu acho que tem uma outra coisa que vai além do alfabetizado. A gente ainda tem dificuldade de interpretação de texto e de cálculos básicos, matemáticos, assim, sabe? Hoje ninguém sabe mais nem a tabuada hoje em dia, É, entendeu? E antes era obrigatório, hoje em dia você não faz uma conta de dividir, não calcula um percentual, enfim. Então, assim, é complicado, né? A gente tem que levar esse patamar aí e a nossa missão é ajudar os profissionais da dança a levar um pouco esse sarrafo, né? e aí entra num outro ponto, que é do analfabetismo funcional. Às vezes o cara até sabe ler, às vezes até sabe fazer a conta, mas não sabe entender aquele É contexto. verdade. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas eu sinto muito aqui que é assim, eu mando uma orientação escrita, Aham. eu mando uma orientação gravada de áudio, mando o vídeo e Sim, às vezes ainda preciso pedir para alguém ir lá explicar. sim. Eu acho que também passa muito pela nossa, eu vou me incluir, porque nós somos todos parte disso, pela nossa preguiça, às vezes, sabe? De interpretar, de entender. E aí a gente quer que alguém entregue a coisa cada vez mais mastigada para nós. E aí eu acho que começa a chegar um pouco no assunto de tecnologia. Não sei se faz sentido para você, já que esse é o tema, né, da nossa live, que é o impacto da tecnologia na dança. Eu queria começar, já que esta é a minha área, eu queria começar dizendo o que é tecnologia, certo? Só para a gente estar alinhados aqui, para a audiência entender o que é tecnologia, né? Porque tem um conhecimento errado muitas vezes sobre esse assunto, tá, gente? Então, para mim, em resumo do resumo, uma tecnologia ela serve para encurtar o tempo de alguma coisa e fazer essa coisa melhor. Ou seja, se você conseguir fazer algo melhor e mais rápido, isso é uma tecnologia, ok? Boa. Então, por Tô exemplo, anotando. então, por exemplo, tem gente que quando a gente fala de tecnologia acha que é informática.
Não, a informática é um tipo de tecnologia, mas existem várias tecnologias que não são informática. Vou te dar um exemplo. Inclusive, eu vou dar esse exemplo perguntando uma coisa para você. Certo? Você, se você tiver que trocar o pneu do seu carro, você vai levar quanto tempo? Você, sozinho, granjeiro. Eu, É, cara, entre 15 a 20 minutos. pronto. Você vai ter o que à disposição? Um macaco Um e uma chave de fora. macaco e uma chave de roda. Acabou. 15 minutos. Então, para ilustrar bem o que é tecnologia, eu anotei aqui, eu trouxe esse dado. Uma equipe de Fórmula 1 troca 4 pneus e coloca 70 litros de combustível num veículo em 4 segundos. Uau! Certo? É isso mesmo, os caras são brutos mesmo. Ou seja, eles estão fazendo melhor e mais rápido do que você. Absolutamente. Por quê? Porque eles dominam uma tecnologia. E aí começamos, então, entendendo o que é tecnologia. Perceba que para trocar um pneu, não existe informática diretamente envolvida. É um trabalho mais mecânico ali, né? Literalmente mecânico, manual. A tecnologia, a informática, ela pode ter atuado antes na engenharia e tal. Mas perceba que não é diretamente ligado à informática ali. Vamos lá. Um abridor de garrafas está aqui na minha frente. Olha que sorte. Isso aqui é uma tecnologia. Concorda? Concordo. Você vai abrir uma garrafa com muito mais rápido e muito melhor, com muito mais eficiência se tivesse tecnologia. Sem ela, boa sorte. Ou seja, entendemos isso. Por que eu estou dando essa introdução? Porque eu quero trazer o profissional da dança para a tecnologia. Muitos profissionais da dança têm um bloqueio absurdo e eu queria que você me diga por que será que isso acontece. Eu não sei. Porque tem uma pergunta que eu notei aqui para trazer para ti, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Na verdade, o profissional ele acha que a tecnologia ele esfria a relação com os alunos dele. Uau. Entende? O que o professor... Na dança de salão, nosso maior tesouro é o contato. Então, assim, por isso que na pandemia a galera entrou em desespero, porque não podia mais ter o contato, né? Sim. Eu não sei se tu recorda, eu acho que a primeira vez que a gente se encontrou junto num evento de marketing digital foi do Érico Rocha. Não sei se foi 2016, 2017. Eu não lembro. Por aí. Foi por aí. Eu não lembro. Não, eu lembro. Eu não sei se tu lembra o que tu fez naquele dia para mim. Tu lembra? Eu te dei uma injeção de ânimo, eu acho. Não. Tu perguntou para mim assim, e aí? Eu falei, Cleiton, eu lancei o curso agora de professores e tal, e eu faturei R$158 mil em 5 dias. Uau. Aí tu falou assim, cara, então tu tem que receber os 6 e 7. Ah, foi, vai dar pro pau. Eu falei assim, Cleiton, mas como assim? Eu falei, não, rapaz, tem um negócio aqui que é o 6 e 7. Porque o que eu fiz na época? Eu comprei o Fórmula de Lançamento, o curso. Quando eu olhei aquela estrutura toda, a primeira coisa que tinha no Fórmula era pra gente fazer o e-mail marketing. E nosso público não veio no e-mail marketing. Então, o que eu fiz? Eu entendi um pouco da estrutura e lancei do meu jeito. Sim. E fiz. Faturei 158 mil em 5 dias. Aí tu me orientou, falou, Marcelo, tu tem que ir lá no palco. Eu falei, é mesmo, Cleiton? A minha primeira plaquinha do 6 e 7, eu só tenho graças a você. Porque se você não tivesse me dito, eu não saberia que tinha uma condecoração para aquele número. Eu estava mega feliz, porque eu tinha faturado 158 mil em uma semana, coisa absurda. Eu nunca tinha ganho aquilo na vida, né, Cleiton? Sim. E aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso assim? Por que eu falei isso mesmo? Nós estávamos falando do porquê que esfria, né? E naquela época, o que o professor de dança falava para mim? Que eu estava acabando com a dança de salão. Porque eu estava levando ela para a internet. Eu estava tirando o maior tesouro que era o contato. E eu falava, cara, eu não estou tirando, eu estou dando a outra oportunidade das pessoas também aprenderem dança de salão de outro jeito. Né? E aí... Uma nova tecnologia. Uma nova tecnologia. E aí volta essa pergunta. Eu acredito que eles têm essa impressão de que a internet esfria as pessoas. Certo. Então, geralmente uma tecnologia ela vem para ou substituir a outra, tornar a anterior ineficiente, ou ela vem para agregar. Então, o problema dessa mentalidade que os profissionais estão trazendo aí é que eles estão achando que é uma coisa ou outra. Mas não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. São duas coisas, né?
nesse sentido, olha que interessante. Por que que os profissionais resistem tanto à tecnologia? Agora eu tenho agora a minha percepção também, que eu acho que a sua foi fantástica, que tem a ver com a relação humana. E aí eu trouxe uma visão maior. Não, maior em relação a não só ao profissional da dança, mas ao ser humano em geral. Que aí o profissional da dança vai se incluir também. Perceba, quando surgiu a eletricidade, há muitos anos atrás, as pessoas ficaram em pânico. Não, isso aí é um negócio de louco. Vai ter muita morte, muito choque elétrico, incêndio. Não, não, não. Sabe? Se criou um pânico em cima de uma tecnologia. Imagina como seria a nossa sociedade se não existisse eletricidade. Nós nem estaríamos aqui conversando hoje. Então, por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar um outro exemplo, depois eu fecho o meu exemplo. Quando surgiu o carro foi apelidado de máquina do diabo, sabia? Ah, porque faz muito barulho. Ah, vai poluir. Cara, uma nova tecnologia também traz problemas. Mas não é porque ela traz problemas, ou ela substitui empregos, ou ela modifica muito a sociedade, que ela não vai ser utilizada. Ela precisa ser utilizada. Como é que seria a nossa sociedade sem eletricidade e sem carros? Um atraso absurdo. Né? Ou seja, não adianta resistir à tecnologia. Então a gente pode abrir a nossa live com essa mensagem. Não adianta resistir à tecnologia. Eu tenho uma professora, Cleide, só para completar o que você está falando, Cristiane Wozniak. Ela é uma professora da pós-graduação de dança de salão que eu fiz. Ela falava assim, ó, que é impossível retroceder aos avanços da tecnologia. Quem tentar isso vai ser excluído. Pronto. E outra coisa, perceba, olha que interessante. Quando você nasceu, Grangeiro, já existia eletricidade? Já. Você já chegou no mundo com eletricidade. Então você não resistiu a esta tecnologia. Porque não existia um mundo a ser vivido sem eletricidade. Ou você se adaptava a este mundo, ou você não sobreviveria. Então, vou trazer para o dia de hoje. A inteligência artificial está aí. Nós, incluindo eu e você e todos os profissionais, estão vendo esta tecnologia nascer. Quando a gente está vendo essa tecnologia nascer, naturalmente, o ser humano tende a resistir, a reclamar, a pensar nos problemas. Só que uma pessoa que nascer esse ano, ela já vai nascer num mundo com inteligência artificial. Não existe outra forma dela pensar em sobreviver, em se adaptar, isso aí é Darwin, do que com inteligência artificial. Então, o que a gente tem que... Entendendo isso, o que a gente tem que parar para pensar? Meu amigo, quanto mais rápido eu me adaptar, é Darwin mesmo, é evolução mesmo. Quanto mais rápido eu me adaptar, melhor. Porque essa não vai ser uma opção daqui a 10, 20, 30 anos. Todo mundo que nascer já vai ter que se adaptar. Então, eu que estou vivo hoje, vendo isso nascer, eu tenho que me adaptar rápido. E aí tem, cara. Não serão os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobreviverão. São os que tiverem a capacidade de se adaptarem. É isso aí. E essas conexões, tá, pessoal? Quem está nos ouvindo aí, essas frases se dão para quem gosta muito de ler, tá? Quem não lê não sabe disso, não. Uhum. E o Cleiton também, assim, o Cleiton, assim como eu, é um tarado por leitura, né? Ó, eu acho, só uma coisa que eu acho que você deveria fazer era escrever mais. É verdade. Eu estou no meu 15º livro agora, tá? É verdade. Abri até uma editora. Aí, se quiser lançar o livro, tu lança comigo agora, tá? Do jeito que eu te empurrei para subir, para pegar lá a placa, agora você me empurra para escrever meu livro. Perfeito, irmão. E eu te falo, cara, minha cabeça andava muito, ela era muito perturbada com muita coisa. E aí, quando eu comecei a colocar isso em livro, cara, parece que dá um alívio, assim, ó, porque é mais fácil pra gente consultar. Então, eu coloquei nos cursos online, mas tem que estar em livro também, que é outra forma de atingir, né? E você tem muito conhecimento, né, sobre... Não só sobre a dança em si, mas sobre os processos de profissionalização, os processos de tecnologia, de marketing. Eu acredito que isso precisa, de repente, eu acho que vai ser uma das formas de você deixar seu legado, tá? Gratidão. Já me coloca aí, já fala assim, ó, qualquer coisa a gente já pensa em escrever um juntos daqui a uns dias, entendeu? Tô dentro. Muito bom. Cleiton, e me conecto muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que tu percebeu que a tecnologia ela poderia ser um acelerador dos teus resultados? Vou botar acelerador, tá? Quando que tu percebeu que a tecnologia poderia ser um acelerador dos teus resultados? Perfeito. Eu vou te dizer que a tecnologia foi a primeira coisa na minha vida que fez eu me encantar por algo. Dali para trás,
Acho que eu tinha ali meus 13 anos quando eu me sentei na primeira vez na frente do computador. Dali para trás eu não queria nada da vida. Minha mãe tentou de tudo e eu não me conectava com muita coisa. Entrava, saía, não gostava nem, sei lá, educação física, achava chato, aula, ficar sentado muito tempo. Nem de estudar eu gostava. Eu vim gostar de estudar depois. Só que quando eu conheci um computador, eu achei que ali tinha um negócio meio mágico. É meio mágico mesmo, né? Para quem É. não entende, eu hoje entendo muito mais a fundo, né? Que eu fui Não, programador por 12 anos. e um cara que mora lá no Nordeste, moço, longe de tudo. Ah, exatamente. Então eu disse, meu amigo, isso aqui é macumba, desculpa. Isso aqui tem algum mistério, alguma magia. Então, eu quis descobrir mais, porque eu sou curioso. Cara, isso aqui, o que é que está aqui por trás? Porque a complexidade para você criar um software, por exemplo, ela é muito alta, principalmente na época que eu comecei a estudar, que eu me formei na área de TI, desenvolvi software e tal. Então, ali eu percebi uma coisa, que quem usa tecnologia, como eu falei, acho que no início, né, chega mais rápido aos seus objetivos. Então, se você pegar uma empresa que ela tem tecnologia e uma empresa que não usa muita tecnologia, a que tem tecnologia ela está anos luz à frente. É igual marketing digital. Aqui tem, aqui não tem, você consegue ver a diferença claramente. Então, quando eu, por exemplo, abri a minha escola de dança, puxando já o tema da dança, eu sempre tive como diferencial a tecnologia. Eu ia lá, como eu tinha feito os meus cursos de informática, Excel, era fera, já criei planilha para tudo. Então, hoje as minhas planilhas estão aí, ó, na internet, espalhadas. Todo mundo que trabalha com dança já algum dia deve ter visto o meu controle de matrícula, o meu controle financeiro, né, os controles de processo, porque eu ia usando a tecnologia para poder organizar a minha escola e eu tinha muito mais clareza do rumo que aquele negócio estava indo. E detalhe, né? E detalhe, você usou o recurso que você tinha naquele momento, Naquele né? momento. Exatamente. E era poderoso já, tipo assim, para aquele Muito. meu momento. E já, melhor do que nada, melhor do que estar no papel, melhor do que estar cego, melhor. Então, a tecnologia é isso, ela me fazia eu ter uma análise do meu negócio em menos tempo e de uma forma mais eficaz, né? Sempre isso, menos tempo e mais eficiência. Então, foi mais ou menos assim. E só para fechar um pouquinho do raciocínio anterior, que tem a ver com a história de não resistir à tecnologia, já inspirando os profissionais de dança de novo, o que eu não queria que os profissionais da dança virassem aquele tiozinho do táxi. Sabe o tiozinho do táxi? Quando surgiu o Uber, ele tentou bravamente para resistir que o Uber Fez greve, foi na fez frente, até quebrou morte. carro, matou gente. Teve morte. Perfeito. O que adiantou? Não adianta muita coisa. A tecnologia, quando ela chega, é questão de tempo. Ou o motorista de táxi arrumou o celularzinho dele e foi trabalhar de aplicativo, ou ele está lá esperando no ponto, faturando bem menos, acomodado, e tudo bem. Sabe o cara que já pegou o profissional que trabalhava dentro do elevador apertando botões? Meu nome é ascensor, tem um nome. O Deixa eu profissional que perguntar. trabalha. É o Peraí. profissional que trabalha. Você chega e você diz, eu quero ir para o quinto andar, ele aperta o botão. Você concorda que esse cara era questão de tempo, ele não tem mais emprego? Isso é natural. Por quê? Atividade repetitiva, facilmente. Ascensorista. 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 É. Ascensorista. Tô aqui com o Então, computador na frente aqui. Olha a tecnologia aqui a nosso favor. Tô aqui com o computador. Você perguntou, eu já perguntei, ele já disse e já resolvemos. então, é meio óbvio pensar quais são as profissões que vão ser substituídas por máquinas. As profissões que fazem um trabalho manual, repetitivo, que não exige muito esforço nem pensamento. Pensamento crítico. Vão ser naturalmente substituídas. Irmão, Okay? e aí, tu quer continuar o raciocínio? Eu posso. Não, pode agora entrar no outro assunto. Eu ia Não, entrar na dança. não, e aí eu ia te falar isso. A nossa profissão, ela tá entre as que não podem ser substituídas. Ah, será? Eu acho que tá, ela, não, acho não. Pesquisas mostram que essa profissão, onde nós precisamos lidar com as emoções, precisamos lidar com. Sim. Pera, não com raciocínio lógico, não. Não é uma aula de dança com o professor na frente, todo mundo acompanhando, porque isso aí, o holograma já vai tomar, filho. Esquece. Isso aí o holograma já tomou. Mas aquela que você tem que ter sensibilidade, Sim. aquela que você tem que ajudar a tomar uma decisão quando você vê uma pessoa fragilizada, esse tipo de profissão... Interação humana, né? Interação humana. Esse tipo de interação, a inteligência artificial não consegue fazer Só, ainda. só que eu vou trazer um contraponto para você um pouco chocante em relação à área da psicologia. Você sabia que a maior parte das interações hoje com o ChatGPT tem cunho psicológico? São as pessoas usando o ChatGPT como terapeuta
Por quê? Aí vamos refletir um pouco. Porque o ser humano, ele tá tão chato, incluindo, tá? Que às vezes é Nós, melhor, eu tô aqui às vezes é melhor conversar com uma inteligência artificial do que conversar com um ser humano. Entendeu? Então e, aí e, ficou a e tem, reflexão. irmão, e não sei, eu vou falar também aqui, desculpa, mas na minha visão, né? Isso se dá Aham. também por quê? Porque quando o chat GPT começa a falar uma verdade, fala, não, não quero ouvir isso, eu quero que você fale outra coisa. Porque o ser humano, às vezes, Sim, foge da sim, realidade, né? perfeito. Ou seja, eu concordei com o que você falou, porém os profissionais precisam evoluir muito para que ele, nessa aula dele, que tem o lado humano, né, que está sempre conectado, porque eu sempre estou vendo ali o ser humano tendo empatia, rapport, conexão com ele, eu preciso melhorar isso, porque se eu não melhorar, se eu ficar só naquele básico, né, técnicas básicas de conexão, tal, 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 uma máquina faz melhor, conversa melhor com o teu aluno do que você. Porque tem um conhecimento muito mais amplo do que você, concorda? Então é meio óbvio que a máquina ela conhece a história, ela conhece a física, ela conhece a química, ela conhece a ciência, a biologia, ela conhece a informática, ela conhece todas as áreas do conhecimento. Então, o profissional da dança ele não tem esse conhecimento todo. É óbvio que a inteligência artificial, conversando com a pessoa, pode se tornar mais interessante. E aí vem o nosso alerta. Como é que eu faço para ir para o lado realmente humano? Entrar ainda mais no lado humano, nas emoções, como você falou, você trouxe a primeira palavra com muita sabedoria, emoções. Que é o que a máquina não vai ter. É o que ela não Ela vai. pode até simular, mas não vai ter. Ó, deixa eu aproveitar e fazer vender o jabá aqui. Gente, eu tô aqui com o Cleiton Diniz, a gente está falando sobre tecnologia e como essa tecnologia impacta diretamente o universo da dança hoje, a vida dos profissionais e como ela vai impactar para o futuro. Esse aqui é um resumo do tema da palestra do Cleiton, que ele vai ministrar lá no Além dos Passos. Um evento audacioso e muito à frente do nosso tempo, talvez, né? No dia 12 e 13, lá em São Paulo. Então, quem é profissional da dança, quem tem interesse em se aprofundar na parte de negócio, a gente vai estar fazendo um paralelo lá sobre a criação de um espetáculo, montagem de coreografia, que é um conhecimento que o profissional já tem, com a construção e gestão de negócios. E aí, como se vocês não sabem, mas a maioria de vocês sabe, Cleiton Diniz, ele tem vários métodos que têm ajudado escolas de dança a encherem suas turmas, a criarem workshops lucrativos, a criar conteúdo com inteligência artificial e, inclusive, na minha opinião, o produto mais top que ele tem, que era uma necessidade absurda de todas as escolas de dança, ele acabou de criar O um sistema de gestão, que é o e-turmas, para que as escolas possam se organizar. E aí, Cleiton, eu vou te falar o seguinte, recentemente, e aí quem quiser saber mais sobre o Além dos Passos, clica no link da minha bio, manda uma mensagem para mim ou para o Cleiton, que a gente direciona vocês. Tem algumas vagas ainda, mas eu acredito que a gente vai ter em torno de 150 profissionais lá do Brasil inteiro, tá, Cleiton? Com fé em Deus. muito Então, massa. quem está aqui, vamos embora, porque a gente vai trazer o que há de mais moderno. Além da minha presença do Cleiton, a gente vai ter Jomar Mesquita da Mimos, hoje mestre em gestão de negócios artísticos, né? O Otávio Nassu, o maior criador de experiências envolvendo a parte de dança do Brasil, o cara é fantástico. A Ju Marconato, que tem um projeto chamado Dança Cura. Eu fiz uma live com ela hoje, Cleiton. Meu Deus, cara, fiquei encantado com a Ju, assim. Eu não sei se tu conhece mais Sim, profundamente o trabalho dela, sim. mas ela é incrível demais. Fiquei encantado. Hoje está lá Então, com é uma uma oportunidade. também, E aprendendo com nós ela. estaremos, né? Nós estaremos porque a gente fica com esse modo aprendedor ligado todo o tempo. A gente vai lá porque a gente quer aprender. Quando eu perguntei pro Cleiton, tu quer ir dar tua palestra e ir embora? Ele falou assim, não, eu quero ficar o tempo todo, meu irmão, não vou perder isso não. Eu falei, caraca, tá vendo? Olha a diferença. E aí a minha pergunta para ti, em relação a isso hoje nós temos ainda vivemos uma dificuldade dos profissionais de dança entenderem a importância do uso da tecnologia. São duas perguntas em uma, tá? Certo. Primeiro as 3 principais tecnologias que toda escola de dança profissional tem que usar, e essa você não vai responder agora, você vai responder mais na frente. Então, quem quiser Tá. saber, fica aqui que o Cleiton vai dizer quais as 3 que você tem que Ok. usar. E a segunda hoje, uma escola de dança, um profissional de dança que não tem presença digital Mas eu não diria eu diria está, né? Ele está ultrapassado, né? Ele está paralisado no tempo. Ou seja, é uma das tecnologias, né? O marketing digital é uma das tecnologias que estava na lista da sua primeira pergunta, provavelmente. Então, assim, ele não entendeu ainda o jogo. A pandemia veio para dar uma pancada, mas acho que ele levou a
pancada e não foi nocauteado. Ele continua em pé tentando lutar. É isso. Uma analogia seria isso. Que a pandemia ela veio para dizer, velho, ou tu entende do digital, ou tu vai para o digital, ou você tá fora do jogo. E ele levou o golpe, porque todo mundo levou o golpe naquele momento. Só que ele não caiu no chão, ele continua tentando lutar. Os que caíram de verdade, meu filho, estão fortes na tecnologia do digital. Né? Eu tô trazendo... E eu até esqueci de falar do mestre Paulinho, tá? O mestre Paulinho Boa. é um cara hoje que tem uma escola de dança com 1.800 alunos. Ele ensina um método próprio dele. Olha o nome, Pagode Gaúcho. Tu já ouviu falar nessa dança, Cleiton? Eu nunca nem tinha ouvido, meu irmão. Pagode Gaúcho. E o cara tem uma estrutura incrível que vai estar lá também compartilhando. Eu tinha esquecido até perdão aqui para ele. E Cleiton, e aí, quando a gente vê esse comportamento hoje, claro, não são de todos os profissionais, são de alguns profissionais, eu fico um pouco triste, Sim. né? Porque eu concordo contigo. E quem está falando para vocês aqui são duas pessoas que já estavam na internet, já estavam usando a tecnologia antes de todo mundo. Antes da pandemia. Tá? Antes da pandemia, ó. Aparecia eu na época... Já cursos online. Meu primeiro curso online foi em 2016. Cleiton, o meu primeiro lançamento deu R$48 mil. Uau. Sabe como é que eu entreguei esse curso? Ah. Link do YouTube não listado. Boa, fez com que tinha. Ei, eu gravava aula nessa semana, para semana que vem botar a aula no ar. E isso não me parou. Tu sabe que eu sou maluco, né? Não me parou. Eu falei, cara, eu vou fazer. E as pessoas... Aí hoje, o que eu vejo? Eu quero só... Agora eu vou chegar no ponto, tá? Da minha próxima pergunta. Sim. Mas tu pode falar também, que eu sei que você tem um roteiro. Sim. Aí, você já tinha... Você é muito organizado. Eu faço essa pergunta, depois tu pode entrar no teu roteiro. Tranquilo. Hoje, parece que nós temos muitas coisas que tem que ser arrumada para ter uma presença digital, para ter um negócio digital. Sim. Pensando nessas muitas coisas, se eu fosse escolher umas 3, assim, que são as principais para esses profissionais, para essas escolas terem uma presença digital. Quais seriam essas 3, Cleiton? Tá. Vamos fazer assim, eu vou dizer a primeira, você diz a segunda e eu digo a terceira. Eu estou com 2 na cabeça aqui. A primeira coisa que eu faria era entender muito bem qual é a comunicação que eu quero ter, ou seja, quais os formatos. Acho que a palavra formato é importante. Boa. Quais os formatos que fazem sentido para mim. Então, vamos lá. Estou dono de uma escola de dança e vamos supor que eu trabalho com um público da terceira idade. Um exemplo. Então, estou dando esse exemplo. Então, que formatos eu tenho que publicar no Instagram para conectar com esse público? Ou será no Instagram? Será que eu não vou precisar de tráfego? Então, eu vou começar a pensar nos formatos. Porque, você concorda? Aqui nós estamos fazendo um formato. É uma live. Será que o meu público se engaja com esse formato? Ah, não. Eu vou dar aula na internet. Eu vou postar vídeos curtos de dança. Meu público se conecta com esse formato? Isso me ajuda a crescer a minha audiência? Me ajuda a atingir o meu público? Então, a primeira coisa é pensar em formato. Por quê? Porque, às vezes, o profissional ele não tem essa estratégia. Ele não tem esse pensamento estratégico de marketing digital. Ele sai publicando o que vem na cabeça dele todos os dias. Ele não tem essa intenção, meu amigo. Meu público se conecta mais com esse tipo de formato, pois eu vou cair em cima dele. Escolhe ali 2, 3 e entra o fio. Faz sentido para a gente começar? Total, cara. E ter esse formato, essa intencionalidade é que muda todo o jogo. Uhum. Eu até entendo, professor. Sabe por que o professor não tem tanta estratégia assim? Eu vou te explicar por quê. Eu acho que tu sabe, lógico. Mas eu vou trazer aqui. É porque da dança de salão nunca nos ensinaram a fazer um plano de aula, a planejar aquele curso, sabe? Vou fazer um curso. Era assim, não, vou fazer um curso aí, eu vou abrir. E aí, como é que o professor faz? Ele chega na aula e fala assim, poxa, hoje eu estou a fim de ensinar o leque. O cara vai lá e mete o leque e acabou. Sim. Eu percebo isso porque, como eu venho trabalhando muito nessa formação do professor, cara, ele tem uma dificuldade de organizar a cabeça dele. É verdade. Então, acho que é o primeiro ponto. Aí eu vou trazer esse segundo ponto que eu acredito. Okay. Hoje, cara, existe uma coisa chamada mentoria. Não. Boa. Cara, mentoria. Você não precisa mais descobrir tudo sozinho. A gente já passou dessa fase. Inventar a roda. Não precisa. O que funciona hoje é o que já foi validado. Olha que facilidade. Hoje, se eu quiser ter uma escola com a minha turma cheia, o que eu faço? Porra, eu vou ali, Cleiton, eu quero ter uma turma cheia. Eu quero
que você seja meu mentor e me diga o que eu tenho que fazer. Só que o problema, Cleiton, tá nessa disciplina de seguir o método. Ao longo desses anos, o que eu percebi? O cara pega, ele vem para você ensinar ele a seguir o método, aí ele olha e fala assim, isso aqui eu acho que eu vou fazer melhor do que o Cleiton, então eu vou mudar isso aqui. Aí ele mudou, destruturou o método inteiro. Por quê? Sim. Porque, de fato, a estrutura metodológica ela precisa ser seguida igual o passo básico. Ele quer que o aluno aprenda o passo básico, aí depois a saída lateral, o cruzado, porque esse é o método dele. Só que quando ele vai aprender, ele não consegue se encontrar nessa disciplina total. Então, hoje, se eu fosse começar e perceber as 3 coisas que eu faria, cara, uma era eu buscaria um mentor, porque isso encurta muito, muito, muito. Inclusive, você tem uma mentoria, né, que é a Legion, que é um dos caminhos, que é você ir para alguém que já percorreu um determinado caminho e essa pessoa te ensinar como você percorrer isso de forma mais rápida, muito mais assertiva, com menos tempo. E uma outra forma de ter uma mentoria é ir lá para o evento, além dos passos. Porque aí vem o terceiro ponto que eu posso trazer que está conectado, que é o network. Um evento como esse, cara, quanto mais a tecnologia avança, mais importante é o contato humano. Porque uma coisa não exclui a outra, pelo contrário. Vai se tornando maior a necessidade de a gente chegar no olho a olho, sentar numa mesa, tomar um café, estar no evento presencial onde você pega o celular e deixa ele aqui de lado, que agora eu vou ver o que é que o granjeiro vai falar para mim. Porque se você está em casa, por exemplo, quem estiver assistindo aqui essa live vai perceber, do tempo que nós estamos falando aqui, a meia hora, quantas vezes você se dispersou? Várias. Em meia hora alguém interrompeu, você abriu outra aba, você foi ver outra coisa que chegou, uma notificação no WhatsApp, então você se desconectou. E a imersão que o granjeiro está trazendo para a gente é a oportunidade de você aumentar o teu foco num conteúdo e sair de lá transformado. Então, quero estudar mais marketing digital, arruma uma imersão também. Não fica só nos cursos online, não. Tenta ir para um evento como esse, porque quando chegar lá, às vezes uma sacada que você tem de marketing, faz o teu marketing para outro nível. Entende? Não, às vezes você está no evento e alguém te disser que você pode receber um prêmio que você não sabia que poderia receber, já muda a história toda. Tá vendo aí? Olha isso. No presencial. Se eu não te encontro lá, eu não teria descoberto aquilo que a gente contou no início. Então, lê aqui, ó. Leia. Histórias que é uma coisa legal. Na minha visão, vendo essa live de vocês, juntamente com o conhecimento básico que tenho sobre o assunto, isso já é uma tecnologia. E na dança, o termo tecnologia refere-se à aplicação de ferramentas. Ela já está prevendo a minha palestra que eu vou dar sobre esse tema. Eu vou provar para vocês e tem mais pessoalmente. Embaixo, e tem mais embaixo. Lê ainda, tem outra lá embaixo. Ela repetiu. Não, tá certo. E os recursos tecnológicos que ampliaram as possibilidades de criação, prática, apresentação, apreciação da arte, isso envolve desde os softwares para composição coreográfica e análise de movimento. Perfeito. Até usa realidade virtual aumentada e outras inovações interativas que transformaram a experiência tanto dos bailarinos quanto do público. Espetacular, ela já está totalmente conectada, né? Que é vai entrar agora para o final da live. E tem uma coisa, Cleiton, agora mesmo teve um grupo brasileiro que foi pro Got Talent e levou uma tecnologia junto com dança. Uma apresentação incrível, aquela que teve o aplauso de todo mundo. E eu esqueci o nome do grupo, mas aproveitar aqui e parabenizar eles. Inclusive tinha a Dani Duran, que lá de São Paulo, a Gabi Cardoso, a Natália, tinha a Bia Marques, eu acho que essa galera também estava envolvida nisso. E exatamente isso, pegaram uma apresentação que, entre aspas, seria simples, usaram uma série de LED, hologramas e transformaram aquilo em algo surreal, né? Então, perfeito. O impacto é muito grande, esse é o tema da live, né? Então vamos nos inspirar aqui no seguinte. Eu não sei se já aconteceu com você, grande, mas eu tenho certeza que comigo já aconteceu e eu tenho certeza que já aconteceu com quase todos os profissionais da dança. No passado, já vai para o futuro, mas no passado, eu já tive de gastar um dia inteiro assim, 8 horas de trabalho, né? Uma manhã e depois uma tarde, para criar um flyer, certo? Pesquisando imagem, claro, eu não sou designer, né? Pesquisando imagem no banco de imagens, aí bota a fonte de um jeito, bota de outro, não tá bom, salva, dá erros. Cara, um dia inteiro. Então, assim, se você hoje levar mais de 10 minutos para criar um post, tem algo errado. Você está totalmente fora da tecnologia. Ou você não está sabendo delegar, ou você não está sabendo fazer, ou você não usa ferramentas, você está fechado. Então, por isso que eu digo, para que serve a tecnologia? Fazer melhor e em menos tempo que a gente fazia antes. Um dia inteiro meu, velho.
Pô, um dia inteiro meu, eu podia ter feito tanta coisa melhor do que criar um flyer, né? Sem querer menosprezar o trabalho, tudo bem. Porque tem gente que interpreta tudo errado, E né? até Então, eu quero pedindo perdão para eles por a diminuir. gente, até pedindo perdão para os designers, a gente tentando fazer flyer, porque às vezes não dava para fazer. Então, Eu estou querendo diminuir o trabalho de ninguém. Eu estou dizendo que eu não deveria ter levado um dia inteiro para fazer um flyer. Eu poderia ter usado a minha capacidade em uma outra coisa que exigisse, até que eu gostasse mais de fazer, porque eu não sou designer. Entendeu? perfeito. Então, vamos começar a falar agora de futuro. Você falou uma coisa muito legal aí, acho que comentou sobre planejar aula, ou foi no comentário que eu li. Vamos pegar, você uma vez você deu uma aula teórica, que eu achei muito legal, que você fala sobre o forró, tem todo um contexto histórico, concorda? Você não teve que estudar para dar aquela aula? Estudar bastante. Você foi ler, você foi pesquisar, aí era artigo, Um livro de e aí quase 400 páginas, um livro. O Fole Roncourt. Pronto. Né? Não foi só nesse livro, não. Tem toda a tua vivência, tem toda a tua bagagem. Então, aí perguntou para um, perguntou para outro. Eu, pelo menos, eu dei muita aula de tango, onde eu passava coisas de semanas estudando para poder dar uma aula teórica que ia durar 30 minutos. Ali de teoria e o resto da prática. Cara, hoje, se tu precisar, isso tá na tua mão em poucos segundos, Caraca, cara. Olha que espetáculo, que coisa brilhante. E tem profissional dizendo assim, não quero da tecnologia, não. Eu sou criativo. Cara, isso não tem a ver com criatividade. Tem a ver com você utilizar o recurso que está à sua disposição para você fazer em menos tempo. E liberar o teu tempo para fazer outra coisa que de repente você goste mais do que fazer pesquisa. Pô, a pesquisa está aí. Ela em 10 segundos te traz tudo. Não tudo, mas ela te traz uma parte. Aí você vai e faz uma outra pesquisa. Então, assim, o profissional da dança que estiver conectado, ele nunca mais vai dar uma aula teórica e levar tanto tempo para preparar essa aula teórica como ele demorava antes. Porque hoje, se ele perguntar a história de qualquer estilo de dança, o ChatGPT vai trazer para ele cronologicamente, vai trazer poeticamente, se ele quiser, vai trazer em forma de música, se ele quiser, vai trazer em preparado para palestra, preparado para palestra. Falando igual mineiro, falando igual gaúcho, do jeito que ele quiser. Exatamente. Então, o céu é o limite. Então, já estamos falando de futuro. Presente e futuro, tá? E uma palhinha do que está por vir também no nosso encontro. Então, peraí. Das 3 coisas que você falou que eu te pedi para você responder daqui a pouco, uma pode ser o ChatGPT, então. Pode ser. Pode ser. Indispensável. Eu não chamaria ChatGPT, não. Eu chamaria inteligência artificial. Ah, boa. Que é mais abrangente. Que aí abrange as outras também, criação de imagem, de vídeo. Exatamente. Ah, perfeito. Inclusive, então, a IA é uma das tecnologias que todo profissional de dança escola tem que usar hoje para se manter competitivo no mercado. Maravilha, perfeito. Sem dúvida. A gente vai falar muito sobre isso presencialmente também. Mas deixa eu falar uma outra coisa que vai revolucionar muito a dança, que eu acho que a galera não se ligou ainda. Você concorda que o profissional da dança, muitos deles não gostam de tráfego? Ou total. Não gosta, ou não sabe fazer, ou tem que pagar caro para um profissional fazer. Gente. Ou até mesmo desconsideram isso. Porque eles acham que isso é um gasto, né? Pronto. Ou não sabe. Tem que fazer um curso, aí acha complexo, todo mês muda, agora é o Google, agora é o Google Ads, agora é o Instagram que tá bombando, isso muda o tempo todo. Velho, fiquem tranquilos. Eu tô aqui para dar boas notícias, tá bom? Eu não tô aqui para fazer terrorismo, não. Não é para dar susto em ninguém, não. E nem no além dos passos, né? Lá é para trazer solução, não é para aumentar o problema. Eu vou te falar que eu vou mostrar um pouco do problema no começo da palestra, depois eu vou para a solução. Mas veja, tráfego, cara, quanto mais passar o tempo, nos próximos meses, talvez até o final desse ano já, você vai criar as suas campanhas com um prompt, cara. Não vai ter mais mimimi. Eu não sei onde é que clica, como é que cria o anúncio. Um prompt que vai criar a tua campanha completa, funcionando, otimizada e trazendo lead. Mas aí você não sabe fechar a venda. Esse problema é outro. É outro problema, calma. Quem vai fechar a venda é a inteligência artificial. Também você já vai ter que ter um agente de inteligência artificial para poder você treinar ele para poder vender para você. Então, assim, não tem para onde correr. Se o profissional da dança ele quiser fazer melhor e em menos tempo, ele vai ter que entender um pouquinho de tecnologia. E eu e o Grangeiro estamos aqui nos colocando à disposição para ajudar nesse encurtar de tempo. Você sabe que existe uma nova doença catalogada chamada Fear of Missing Out? Já ouviu falar nela? Não, vi não. E é bonito o nome, né? Fear é o medo de se sentir por fora das coisas. Uau. Não sabia dessa, não. Essa então, é nova, vai. Doença. O cara
Todos nós temos um pouquinho dela. Tem gente que está com crise já de... o pânico de estar por fora. Meu Deus, está surgindo tanta tecnologia, inteligência artificial, toda semana surge uma nova, agora com vídeo, agora com imagem, agora com áudio, agora com não sei o quê. E eu estou por fora. Boa. Isso está virando uma síndrome, tá? É uma síndrome já. Já tem tratamento. Você vai começar com um psicólogo, ele te ajuda a resolver esse problema. Então, assim, eu e o Grangeiro estamos aqui nessa live abrindo essa era e nos colocando à disposição para fazer essa curadoria para você. Você realmente... Eu sou um cara da tecnologia. Então, eu estudo muita tecnologia. Você não precisa estudar o quanto eu estudo de tecnologia, porque essa é a minha área. Entende? Perfeito. Então, esteja conectado com a gente, esteja presencialmente lá, que a gente vai dizer, olha, é aqui, aqui e aqui que você tem que se conectar. É isso, isso e isso que você tem que estudar. O resto pode esquecer que não tem a ver com a dança. Essa curadoria é importante. Então, já falei de tráfego, que é importante. Entender, estar aberto, porque muito em breve os prompts vão ser cada vez mais otimizados para criar campanhas. E agora eu vou entrar num assunto um pouquinho mais delicado. Posso? Deve. Fica à vontade, a casa é sua. Vamos lá. Muito em breve, a gente vai poder criar um prompt e gerar uma... Peraí. Antes de tu falar, pessoal, prompt é só um comando. Perdão. Prompt é um comando. Você vai falar assim, fulano, faça isso. Fulano não. Só Computador. Isso. Computador O fulano é o computador. Faça isso. E aí o computador, entendendo aquela coisa, ele vai executar para você. Tá bom, Cris, pode continuar. Só para... Porque pode ser que tenha alguém que não... E eu vou dar um não exemplo saiba. de prompt aí. Vou dar um exemplo de prompt. Vamos falar de coreografia. E aí vai gerar polêmica, mas deixa eu terminar a linha de raciocínio, né? Os profissionais que vão ficar com raiva. Muito em breve, uma inteligência artificial vai gerar uma coreografia completa para você e vai te mostrar como é que ela fica no seu corpo a partir de um prompt. Certo? Quem já viu um vídeo na internet que aparece o Lula, aparece o Bolsonaro, aparece o Zuckerberg, o cara não é o cara, mas é ele. Pronto. Isso não é difícil de fazer hoje. É muito fácil. Daqui a pouco você vai poder passar um prompt para uma inteligência artificial e dizer como que você quer uma coreografia e ela vai gerar uma coreografia para você. Se a coreografia vai ficar boa ou ruim, bom, aí você vai fazendo ajustes. Não gostei do começo, queria mais impacto nessa hora, queria assim, queria assado. E ela vai te mostrar, você sentado com a bunda na cadeira, vai ver e vai decidir o que é que você quer e o que é que você não quer. Isso é questão de tempo, tá? Já existe em modo embrionário. Olha como a inteligência artificial evolui rápido, o Grangeiro. Tu lembra quando começou que as imagens não tinham dedos? Lembro. Eu fiz até, eu usei. Você mandava gerar as imagens e a bicha não tinha dedo. Olha só, em 6 meses, você tem vídeos hoje aí pelo Gemini que é incrível a qualidade. Os caras saem com impressão digital o negócio, bicho. Não sabe se é real. Então, assim, isso nós estamos falando de coisa de 6 meses. 6 meses. Tu imagina daqui a um ano. Aí eu vou dizer para vocês onde é que vai ser a grande revolução da dança. Eu vou entregar agora, porque você me pediu para dar um spoiler. Eu vou dar o maior spoiler de todos. Por favor. Hoje, quando a gente manda um prompt para uma inteligência artificial, a gente manda uma mensagem de texto, não é isso? A gente manda um áudio, não é isso? E aí ela devolve também com áudio. A grande revolução da dança está quando... Isso não vai demorar, eu estou dando uma previsão de 6 meses, no máximo. Vai ser quando a inteligência artificial começar a conversar com a gente por vídeo. Quando eu ligar a minha câmera e eu chegar para ela, começar a conversar com ela por vídeo. Essa é a grande revolução que a dança vai ter. Isso não está longe, falta coisa de 6 meses. Se eu puder chegar e dizer assim, o que é que eu estou segurando aqui? Você está segurando um copo? Já tá. Mas isso vai ser popularizado, entende? Já existe, mas não está popularizado. Não está no ChatGPT, não está no DeepSeek, não está no Google. O Google, o ChatGPT, as inteligências artificiais mais populares, elas só atendem texto, áudio e imagem. Mas elas não conversam em vídeo, conversar em vídeo. Quando as inteligências artificiais começarem a conversar em vídeo, a revolução da dança vai ser absurda. Por quê? Eu vou poder fazer um movimento no meu corpo, a inteligência vai dizer, você está fazendo um passo de forró. Você está fazendo um passo de forró fora do ritmo, porque eu estou escutando a batida. Aí a revolução da dança vai ser absurda. Absurda. Por que eu estou contando isso? O seu aluno, ele vai chegar na casa dele, ele vai fazer assim, ele vai entrar lá no prompt, ele vai dizer assim, ele vai dar um prompt para a inteligência artificial assim, monte uma
coreografia de casamento com a música de tango XYZ com passos simples, porque o meu noivo tem dificuldade com ritmo. Ele vai colocar esse prompt, a inteligência artificial vai dar a coreografia para ele. Se ele se sentir satisfeito com essa coreografia, ela conseguir fazer o noivo dela dançar no casamento, acabou. 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 E aí, talvez é aí que você fala que pode acabar com uma área de um profissional, certo? Não acaba. Não acaba. Eu não estou aqui para dizer que nada vai acabar. Eu estou dizendo aqui que a tecnologia ela modifica a forma como a gente interage com o mundo. A gente falou assim, ó, aí o profissional vai brigar com a IA direto. Não necessariamente brigar, pelo contrário, usar a IA a seu favor. É aí onde entra a polêmica. Porque, por exemplo, eu cheguei para minha namorada e eu brinquei com ela, né? Disse assim, vem cá, tu quer montar uma coreografia através da IA? Eu brinquei com ela porque eu já sabia a resposta dela. Não, quero não, eu que sou criativo e eu que quero criar minha coreografia. Mas vai ter um certo dia que você vai se atrasar. A coreografia tem que estar pronta amanhã e não está pronta ainda. Você vai usar a IA por uma questão de tempo. Lembra que eu comecei a live falando? Tecnologia é encurtar tempo e fazer melhor o que é feito atualmente. E aí, então não tem problema usar a IA. Não tem nenhum problema usar a IA. Você não deve ficar refém dela, mas você pode utilizá-la. E aí tem 3 caminhos, na minha opinião. Primeiro caminho, você briga com a IA. Segundo caminho, você assiste quem vai usar a IA. Terceiro caminho, você vai ser o que vai usar a IA. Para mim é simples assim. Você acha que eu vou estar onde? Você acha que eu vou estar onde? Claro. Usando a IA. Isso não é só para dança, não. O advogado que não está usando IA, está para trás já. Cara, eu fechei um negócio agora com o granjeiro e eu criei o nosso contrato. Fiz certo, fiz errado? Não sei. Como eu confio muito no granjeiro, eu não precisava de pagar um advogado, pagar R$2.000 para ele criar o contrato. Era uma coisa simples, né? Não era uma coisa muito básica. Não, mas, então eu pude fazer. Mas se a gente quisesse criar uma coisa mais complexa, a gente perderia todo aquele prompt, chamaria um advogado e falou, advogado, te dou 150 conto para você revisar isso para mim. Ou até pegava e botava numa outra IA que revisasse específico e ela faria. Sim. Eu recebi exame de sangue esses dias, 30 páginas de exame de sangue. Eu nunca vi tanta análise. Era muito resultado. Eu subi pro chat GPT e disse, mas que você só precisa tomar sol, vitamina D, o resto. Tá ótimo. Eu fiz isso também. Quanto tempo eu ia ficar analisando a porra daqueles números para saber se tá dentro da faixa do próprio médico ali folheando? O próprio médico tem que fazer isso. Ele só para a inteligência artificial diz para ele passa menos tempo analisando o que ele antes passava uma tarde, ele analisa em 2 segundos e otimiza o tempo dele, vai cuidar dos filhos dele, vai liberar o tempo dele para fazer coisas melhores, entendeu? Mais humanas. E eu como eu tenho um projeto com mulheres de 50 a mais, elas têm muitos exames, tem um monte de problema, né? Eu falo, me manda. Ela me manda. Eu levo lá no ChatGPT, lógico, eu já criei um agente que analisa essas coisas para mim, eu já dei os prompts, já criei os prompts para preparar ele, como é que eu quero que ele faça a análise. E aí depois ele me traz o resultado. Aí eu chego para a pessoa e falo assim, o seu problema é isso. Eu não sei, como é que você sabe? Eu falei, eu fui analisar seus exames. Mas deu tempo, eu falei, eu analisei em 5 minutos. Entendeu? Bom, quer que eu dê um outro exemplo que vai impactar absurdamente a dança? Muito em breve você vai poder chegar. Já existe isso também, mas ainda não popularizou. Então, assim, quando eu estou dizendo aqui que é muito em breve, porque não está tão acessível ainda. Ainda vocês irem entender essa inteligência artificial aqui, lá, todo em inglês, tem que fazer assim, para poder conseguir chegar lá. Ainda há muito trabalho nesses tutoriais. Vai chegar um momento onde você chega lá no Google ou no ChatGPT, faz esse prompt e ele te dá. Certo? Rápido, popular. No celular, facinho. Você vai chegar lá para ele, vai dizer assim para ele, crie um forró completo, do zero, com letra de 1 minuto, de 2 minutos de duração, pé de serra. Quero que tenha uma cadência rápida. Eu quero que ele fale sobre traição. E eu quero que seja cantado por um homem com idade aproximada de 30 anos. E que seja inspirado nos Beatles, nas músicas dos Beatles. Ele vai te criar um forró completo para tu usar na tua aula. Uma música perfeita, completa. Leite, e os artistas, os cantores. Se eu fosse cantor,
Se eu fosse cantor, compositor, criador de música, eu já estava indo atrás de ver o que é que eu ia fazer para poder me adaptar a isso. Mas eu não sou. Mas tu sabe que esse aplicativo já existe, né? Já existe, é isso que eu estou dizendo, mas não está popularizado. Tem aqui 16, 14 pessoas aqui online. Eu garanto que ninguém usa, porque não sabe onde é. Bora perguntar, galera, você usa esse aplicativo de criação de música? Escreve o nome dele aqui embaixo, que é facinho, é 4 letrinhas mais conhecido. Só que assim, ele também não é tão profissional como o que eu estou dizendo aqui. Você percebeu que eu dei um prompt? Você percebeu que eu dei um prompt muito completo? Muito completo, muito completo. Ele cria, mas não fica tão legal, né? Aquela música que quando você escuta... Você tem que demorar um pouquinho para achar o time. Isso daí acabou de nascer. Coloca daqui a 6 meses, 1 ano, isso daí vai ser uma música que você não sabe mais se foi feita por um artista ou se foi feita por inteligência artificial. Você não sabe mais. Tamanha vai ser a criatividade, tamanha vai ser a complexidade e a beleza da música. E você usa na sua aula. Um pouco você quer dar uma aula, eu vou dar um outro exemplo agora. Eu vou entrar nos bailes. Certo? Ó, isso aqui foi uma aula. Pera aí. Foi uma música criada com IA para um amigo meu que é da Alemanha, que dá aula de salsa na Alemanha. Ó. Em alemão eu pedi para criar, ó. Salsa. Perfeito? Perfeito. Tá ouvindo? Só que isso vai entrar num nível de exatidão tão grande que tu vai poder dar a letra para ele vai gerar, vai incluir a rima, vai ficando cada vez mais refinado. É isso mesmo. Então, amigo, ou você usa, ou se você não usa, você tá fora. Então você imagina, você tem que planejar uma aula. Aí você quer planejar uma aula que você quer ensinar músicas lentas de tango, quer trabalhar só música lenta. Eu passava coisa de uma tarde inteira para selecionar, escutando música. Escutando música, orquestras. Música que eu vou usar na aula de hoje. E toda aula que eu ia dar a mesma coisa. Então, assim, você vai chegar num momento, o Grangeiro, onde ele vai criar uma playlist inteira em segundos para um baile. O DJ tá mais uma vez, tá ferrado esse cara, porque se ele trabalha com tecnologia, ele faz uma coisa que o computador faz muito melhor. Mas a alma e a emoção sempre vão existir. Eu só estou dizendo que esta atividade um computador faz com muito mais agilidade e faz muito bem. E se eu fosse você, me preocuparia com isso. Me preocuparia com isso, exatamente. Entendeu? Mas cadê a arte? Cadê os direitos autorais? Bom, são problemas que eu não criei. Eu estou aqui só como porta-voz do problema e trazendo um pouco da solução para você ficar ligado. Perfeito. A Rosana que está aqui, ela já usa o Suno também para criar. E eu oriento os caras, quando eu ensino o pessoal, eu falo, cara, você pode criar as músicas para todas as tuas aulas. Daqui a pouco tu não precisa pagar ECAD. Daqui a pouco tu não precisa pagar ECAD. Mas sabe o que é ECAD? Cara, você não sabe que você não é dono de escola, mas assim, depois a gente fala, é outro assunto, mas você pode ter todas, inclusive, Cleidson, eu tô devendo isso para mim mesmo, tá? Já era para eu ter criado as músicas para eu poder usar no YouTube. Porque o YouTube ele corta as nossas músicas por conta dos direitos autorais, né? E aí entra um outro problema aliado a isso, que é as pessoas gostam de dançar as músicas conhecidas. Tudo bem. Mas isso aí é conhecido para quem? Conhecido para elas. Mas o aluno que não conhece nada, ele não vai saber se aquela música foi criada por IA ou se foi a sua música, não. Então, é aquela história que eu falei lá da eletricidade, né? Quem nasceu já com a eletricidade está se beneficiando dela, não está reclamando dela. Então, quem nascer já numa era da dança, onde a IA vai ter revolucionado, sinceramente vai chegar um momento que não tem mais como distinguir. Você vai ver um vídeo que é lógico que o Instagram ele vai começar a ter que sinalizar obrigatoriamente. Ele já tem a sinalização, mas a sinalização vai ser mais clara. Mas consumir conteúdo na internet, cada vez mais, você não sabe se é verdade, se é mentira. Você não sabe se é IA ou se é real. Ou se é humano, né? Então, assim, eu não estou trazendo isso como um problema, na minha opinião. Eu estou trazendo isso como uma tecnologia e que nós temos que estar conectados a ela para poder tirar benefício também. Porque o que a gente quer? A gente quer tempo. Você quer tempo? Se eu te perguntar, entre 10 mil reais e 10 anos, você vai escolher 10 anos de vida. Fácil. 100 mil reais e 10 anos. 10 anos de vida. E você quer tempo. Dias eu aprendi um negócio muito legal. Posso compartilhar contigo? Claro. Quantos anos você tem hoje? 42. Não, 42 é o que você teve. Sim. Quanto você tem, você não sabe. É verdade. Não sei quanto tempo você tem. Aí foi essa a minha atitude. Eu falei,
Caraca, eu não tenho 43, eu tive 43. Agora eu não sei quanto eu tenho. Então, se eu não sei quanto eu tenho, eu preciso viver esse que eu ainda não sei quanto eu tenho com mais intensidade. Então, eu quero aproveitar mais minha família, eu quero aproveitar mais o tempo livre para eu construir aquilo que eu acredito, eu quero ter mais isso, né? E olha que legal. Então, assim, às vezes a nossa percepção sobre as coisas, elas mudam quando a gente apresenta um ponto de vista diferente. Sim. E a tecnologia é essa apresentação de um ponto de vista diferente. Porque é o que Sim. você falou, a gente não nasceu nessa era. E se a gente pegar a história da evolução do mundo, a gente vai ver que os avanços aconteciam em 1000 anos, 500 anos, 300 anos, 200 anos, 100 anos, 10 anos, 5 anos e agora 6 meses. O que a IA fazia 6 meses atrás é absurdo o que ela faz hoje. Exatamente. E o que ela vai fazer daqui 6 meses. É um negócio... Não, é absurdo. Não, vamos pegar um exemplo. Eu dei muita aula de tango na vida. Foi o que eu mais ensinei na vida. Cara, se somar a quantidade de tempo organizando baile e dando aula, tá? Se somar a quantidade de tempo que eu passei ouvindo e organizando música para passar baile, para organizar milonga, velho, pode somar aí. Deve dar coisa de um mês, no mínimo, somando aí todas as horas gastas. O que eu mais quero é, muito em breve, você dá um prompt e ele cria uma milonga inteira, meu amigo. Ó, eu quero que você comece uma milonga, crie uma milonga, que é um baile de tango, né? Para quem, de repente, não é muito especialista em tango, onde vai tocar 4 tangos, depois 2 valsas e 2 milongas. Aí repete isso daí, crie cortinas de 1 minuto, de baixo volume delas, e as músicas eu quero que você alterne, sempre da mesma orquestra, da mesma época. Cara, ele vai te gerar isso em poucos segundos, a playlist completa, lá dentro do Spotify, dentro do YouTube Music, e tu vai escutar porque tu vai querer confirmar se ficou legal. Vai chegar uma hora que tu vai ter tanta confiança nisso que tu vai fazer isso faltando 10 minutos para começar o baile. E vai levar 5 minutos para fazer. Exatamente. E eu vou escutar as músicas porque eu gosto de escutar músicas, não porque eu tô tendo que trabalhar aqui para poder organizar as músicas para poder fazer o baile acontecer. Nossa, era 15 dias e mais disso. Então, um outro exemplo. Antes só eu dar um tchauzinho para Rosana, que ela está aqui, mas ela tem que dar aula. Ela disse que o pessoal, os alunos acharam que ela tinha contratado uma banda para gravar a música dela. Vai lá, Rosana, um beijo para ti, boa aula. Pode continuar, irmão. Então, para a gente fechar aqui o futuro, eu vou trazer outras 2 coisas importantes, tá? 2 coisas importantes. Também são spoilers. A tecnologia no futuro, grande, ela não vai ser igual aos Jacksons. Já achou os Jacksons? Demais. Você via tecnologia por toda parte, né? Eles exageravam. Lógico, por ser um desenho, eles amplificaram o negócio. A tecnologia do futuro não vai ser como os Jacksons. Se engana quem acha. Pelo contrário. A tecnologia do futuro ela vai cada vez mais invisível. Você não sabe nem onde é que está a tecnologia. Ela está no micro, ela está no nano. No nano. Tá? Ou seja, ela vai se encaixando. Você vê os óculos, né? Você já tem tecnologia dentro do óculos. Você coloca o óculos aqui, você está no seu corpo, né? Você já tem isso aí no seu corpo, a tecnologia se aproveita dessa ferramenta que já está aí e coloca aí para você ver uma rota do GPS, ver onde é que eu estou, ver quem é a pessoa que eu estou conversando. E aí vai. Tá? Então, o que tem dentro de uma escola de dança? Vou devolver essa aqui para o pessoal pensar. O que já tem dentro de uma escola de dança? E quando evoluir tecnologicamente, vai ser um boom para a escola de dança. Vamos pensar assim, na sala de aula. Geralmente, toda sala de aula tem. Não, você vai matar agora. Não são todas os estilos de dança que é obrigado a ter esse recurso. Você mesmo defende que não é obrigatório. Espelho. Pronto. Só, aí vai mudar um pouco, viu, Grajeiro? Esse teu discurso era de antes. Com a evolução dos espelhos inteligentes, vai ser praticamente obrigatório ter um espelho na sala de aula. Aí vai ter que mudar. Olha que doido. Não, olha que o que o Grajeiro dizia antes, que realmente fazia total sentido, depois da IA e da tecnologia vai passar a ser obrigatório. Porque o espelho vai ter uma tecnologia dentro dele tão absurda, é tão absurdo, já existem esses espelhos, certo? Só que não está tão evoluído assim a ponto de chegar onde eu estou vendo que vai chegar na dança. E não tão disponível assim financeiramente. É um negócio absurdo. O problema da tecnologia é o custo, né? Mas hoje em dia você já viu que a China criou um carro que tem o preço de um celular? Caraca, A China criou um carro que custa o preço de um smartphone. Cara, é loucura. Então, é muito. O custo é só questão de tempo.
Primeiro a gente entende que existe a tecnologia, depois ela vai barateando quando vai popularizando. Então você vai poder chegar lá no espelho, você falou de holograma, tem os hologramas, mas os espelhos também. O espelho vai me filmar, por isso que eu falei que a revolução vai estar quando a inteligência artificial analisar vídeo, né? Por exemplo, já viu o Nintendo Switch? O Nintendo Qual? Wii, que você movimenta o braço Sim, assim, ele joga o sim, videogame. sim. Aí a Sony tem um que é uma barrazinha que você dança aqui, né? E ele vê o teu movimento e diz se você fez o movimento de acordo lá com o nome do Just Dance, né? Just Just Dance. Dance. Aquilo é uma coisa bem rústica. Bem rústica. Então você imagina plugar a inteligência artificial nisso. Porque aquilo ali não tem nada de inteligência artificial. Aquilo ali é simplesmente um movimento mecânico que a gente espera que aconteça e se acontecer ele dá uma pontuação lá. Quando plugar a inteligência artificial, meu amigo, aí o negócio é espetacular demais. Porque aí você vai estar dançando aqui e o espelho vai te dizer se tu está no ritmo. E o espelho vai te dizer se tu não está dentro do padrão que o professor treinou aquele espelho. Foi o professor que treinou. O professor É dentro da estrutura do professor, do método do não, professor. ele escolheu aquele formato para aquela sequência, para aquela coreografia. Ele vai te dar um feedback. Perfeito. E ele vê rosto a rosto e consegue identificar. Aí dá um raio-x no final da aula e dá um feedback. Olha, fulano, a análise é essa, cicrano, a análise é essa, beltrano, a análise é essa. E o aluno recebe isso dentro do sistema de gestão, dentro da empresa. Direto, já recebe. O já cara tá sai lá fora já tem Status. E não vai imprimir, não, viu? Vai mandar pro celular do Manda aluno, pro o aluno celular. vai abrir direto. Exato. Não vai nem. Então, isso são recursos. O piso também vai ser inteligente. O piso. Onde você está pisando, também tem sensores que detectam se o teu passo está pisando no local correto. Tecnologia absurda que vai existir. Ela pode até botar os pezinhos ali pro cara ir treinando, acompanhando. Não tem aquele do tango, né? Que mostra os 8 tempos. Cara, então assim, a tecnologia, ela existe, e quanto mais ela evoluir com a inteligência artificial, é um boom. É um boom. Porque antes, você pegava um robô, você programava ele. Levanta o braço, baixa, tantos graus para cima. Era mecânico isso daí. Hoje em dia, você treina o robô com inteligência artificial. Ou seja, ele não precisa mais de um comando humano para dizer quantos graus sobe e desce o braço. Eu chegar para o robô e dizer assim, faça 2 para lá, 2 para cá do forró. Ele sabe como que é isso, porque ele aprende com um movimento que ele viu num vídeo teu, ele aprende com um vídeo teu. Tu ensina ele. Ele olha, quer dizer que isso aqui é 2 para lá, 2 para cá, tá bom, vou fazer igual ao granjeiro. E ele faz igual ao granjeiro. Porque você concorda que o granjeiro fazendo 2 para lá, 2 para cá é diferente de mim. O granjeiro fazendo um giro é diferente de mim. O granjeiro fazendo uma acrobacia, uma pirueta, é bem diferente de mim. Eu nem sei fazer. Então, ele aprende com o granjeiro e depois vai ser um assistente do granjeiro. Ele não vai substituir o granjeiro, ele vai ser um assistente do granjeiro para o granjeiro conseguir atingir mais pessoas. Agora vem a informação mais chocante para a gente encerrar a live. Essa demais. Essa não é a mais chocante, não? Não, Cara, essa não é a mais chocante. Caramba, meu irmão, eu já tô aqui. Eu tô escrevendo, pra você ter noção. Tu tá falando aí, eu tô escrevendo uma mensagem pra ti no WhatsApp, no privado, de uma ideia maluca que eu tive aqui agora. Eu vou te mandar e depois a gente vai... Tá. Isso é pra gente pensar, mas pode Então, falar, pode falar. Eu vou te dar a mais chocante. Essa vai ser preocupante. No futuro, o aluno, quando ele entrar na grade de uma escola de dança, ele vai escolher dentro da grade se ele quer ter aula com o professor ou se ele quer ter aula com o robô, treinado por inteligência artificial. Ele escolhe. Tem os preços. É diferente. E eu suspeito, tenho quase certeza que com o robô vai ser mais caro. Depois isso vai se inverter. Depois o preço para fazer com uma máquina vai baratear e o do profissional vai crescer. Por quê? Porque a tecnologia vai ficando mais barata e vai reduzir. Mas você vai ter essa opção. Isso não deve deixar nenhum professor em pânico, tá bom, Grangeiro? Não é para nenhum professor ficar em pânico, não. É uma tecnologia que existe. Você tem um carro, você pode ir com o motorista de Uber, porque você quer ir conversando com o motorista, ou você pode querer ir sem o motorista, sozinho. Você vai escolher quanto é que você quer pagar. Entendeu? Perfeito. Você pode contratar uma mulher para limpar a sua casa e pagar a diária dela e conversar com ela e estar ali vendo uma pessoa, ou você vai poder contratar um robô para ele fazer isso para você. Você vai escolher. E isso não vai ser diferente para a dança. Cleiton, não é a mesma coisa. Eu sei, não dá para comparar. Eu não estou comparando, não estou dizendo que um professor é pior do que um robô. Não. Eu só estou dizendo que esse recurso vai estar disponível e tem gente que vai querer comprá-lo. Então, tudo bem, se quiser comprar. Sensacional.
Para quem tem dúvidas sobre isso, eu vou mostrar um vídeo presencialmente, só para quem for na palestra. E quando vocês verem esse vídeo, vocês vão dizer, o Cleiton não estava exagerando. Não pode. O Cleiton não estava exagerando. Então, para a pessoa ter acesso a esse vídeo, ela vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá. Ver com os próprios olhos dela, né? Aham. Perfeito, Cleiton. Galera, a gente está aqui falando, dando um spoiler sobre a palestra do Cleiton, que vai acontecer lá no Além dos Passos, dia 12 e 13 de julho, em São Paulo. Sim. Então, é exatamente daqui a um mês. Então, quem quiser estar antenado aos próximos avanços tecnológicos, de como a tecnologia vai influenciar diretamente o universo da dança, tanto no ensino, na aprendizagem, o momento é agora. Além do Cleiton, vai ter lá o mestre Paulinho, que tem uma escola hoje com 1.800 alunos, e vai explicar o que ele fez, passo a passo, para a galera ter isso. Vai ter o Cleiton falando sobre tecnologia e como essa tecnologia impacta, né, os negócios de dança hoje. Vai ter o João Mesquita falando sobre como a montagem de um espetáculo tem tudo a ver com a criação e gestão de um negócio. Ele que hoje é mestre em administração, ele vai trazer esse recurso. Vai ter Otávio Nassur, que vai falar sobre criação de experiências para você transformar uma aula comum numa aula diferenciada. E ele vai trazer principalmente o poder da oratória. Como a oratória coreográfica, como você pode se apresentar e como isso impacta diretamente os teus resultados. Eu estou fazendo o curso de oratória coreográfica do Otávio e é fora da curva, cara. Fora da curva. E eu estarei lá também trazendo, eu acredito que o que eu tenho percebido de atual pós-pandemia, de como é esse comportamento dos alunos, como as pessoas estão comprando dança, como elas estão consumindo dança, o que elas estão olhando, por que não faz mais sentido a gente ficar preso naquela velha escola da década de 90, e como você pode fazer para se estabelecer hoje. Além do que, eu vou juntar tudo isso e vou te dar um plano para você sair de lá com um direcionamento de como você pode ampliar os seus resultados. Cara, vai ser, na minha opinião, Cleiton, vai ser algo que está muito à frente do nosso tempo. E como a gente está à frente do nosso tempo, a gente não tem como fazer coisas menos que isso. Então, quem quiser saber, quem quer estar, na minha opinião, fazendo parte do grupo de profissionais que serão os mais bem-sucedidos do Brasil nos próximos meses, eu não vou falar próximo ano, porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento que a gente consegue acelerar resultados assim incríveis, lotar turmas em 30 dias, o cara sai da turma de 2 alunos para uma turma de 40 alunos em 30. Como assim, granjeiro? Meu amigo, se você tem turmas com poucos alunos, tá aqui o método do Cleiton, do Turma Sempre Cheia, é um método que já está validado, que já funciona, que já está aí no mercado há bastante tempo e revolucionando e vem se atualizando todo o tempo. Os projetos e os métodos que a gente tem trabalhado aqui também, dentro do nosso negócio. Então, cara, só as mentorias, né? As mentorias, o direcionamento, os cursos. A gente tem um curso que agora está validado pelo MEC, não sei se você viu, o professor Completão, sim, com dupla validação agora, a gente está com 2 instituições validando esse método. Então, assim, cara, na moral mesmo, assim, pensando hoje, só não está bem na dança quem... Não sei se eu falo ou não falo. Igual o nordestino agora. Fala ou não fala? Conta ou não conta? Cara, quem não quer. Só quem não quer. Quem não quer, quem não quer. Até o preguiçoso, cara, tá tendo resultado, sabia? Até o preguiçoso. Porque tá acessível, né? Exatamente. Exatamente. Você não precisa mais ficar desesperado em ter que pensar do zero. Já está validado. Sim. É só usar. Pegar, aplicar. Pegar e aplicar. Só isso. Então tá todo mundo convidado. Clica no link na minha bio. Chama o Cleiton que a gente explica para vocês. E, irmão, para finalizar. Eu sei que nós já falamos, mas o que você enxerga hoje como a maior revolução tecnológica dentro do universo da dança? Ok. Eu já falei bastante, né? Nas últimas respostas sobre isso. Mas se você resumisse a maior... Eu acho que a maior revolução tecnológica que vai acontecer seria esse ponto que eu citei lá na metade da live, que é quando a gente começar a interagir com a inteligência artificial em vídeo de uma maneira mais rápida e mais prática. Isso para o futuro, né? E para o presente? Cara, para o presente hoje, eu acho... Se eu puder dizer assim, eu vou descer um pouco o sarrafo, porque eu sei que o pessoal está muito distante ainda. Certo? Eu diria que Por que eu vou descer o sarrafo? Porque se eu for exigir que o pessoal já esteja conectado com a inteligência artificial, o cara não está fazendo nem o básico. Vou te dar um exemplo. O cara tem uma escola de dança e ele não tem nem um software.
para a gestão da escola dele. Então, por isso que eu tenho que voltar um pouco atrás. Amigo, no mínimo, você tem que ter um sistema, um software ou processo, sabe? Não quero ter software, mas pelo menos ter os processos tem que estar muito bem documentados, sabe? A gestão, acho que lá na palestra da minha vai ser fantástico. Eu tô doido para ver, porque aquele cara fala da curva. Gestão, meu amigo. Já pode ver, os que mais têm sucesso são os caras que olham para essa parte da gestão, que inclui a tecnologia, não tem? Para você tem como você gerir uma escola sem um software, sem uma planilha, sem um sistema? É difícil. Então, eu baixaria isso. Quem já está nesse nível, aí vai ter que entender um pouquinho mais sobre IA. Então tá, então deixa eu complementar a sua resposta. Eu acho que a maior revolução tecnológica do universo da dança hoje, a minha opinião, é o petróleo do mundo hoje. São dados. Boa. São dados. É isso. Se o cara não tiver uma planilha para ele saber quando o aluno entrou, por onde o aluno veio, quanto que o aluno pagou, como é que ele teve para cá. Informação, dados. Se ele não tiver um sistema de gestão da escola dele, se ele não tiver uma planilha de Excel, o professor chega para mim na mentoria e fala assim, Grangeiro, cara, eu tô com pouco aluno na minha escola. Eu falei, mas pouco quanto? Ah, não sei, eu acho que... Tá perdido. Não, peraí. Tu acha? Não, cara, isso tem que estar ao alcance de um clique. Faz... Como assim? Claro. Eu falei, tu tem que clicar e saber quantos alunos tu tem. Como assim, Grangeiro? Eu falei, lógico, tem que ter uma planilha, tem que ter um sistema, tu tem que atualizar esse sistema. Ah, eu não sei quanto eu tenho, não. Eu falei, tá, então você vai levantar quanto você tem. Aí ele vai levantar e falou assim, pô, Grangeiro, eu pensei que era 60, cara, mas são 28, é menos ainda. Eu falei, tá vendo? Então, assim, hoje, dentro do processo da mentoria, a primeira coisa que eu faço com os alunos, quer dizer, é criar dados. Claro. Porque não dá pra gente ficar tomando decisão com base em achismo. Se não pode ser medido, dificilmente pode ser melhorado. Exatamente. Então, ó, quem tá aqui, a maior revolução, na minha opinião, na opinião do Cleiton também é você ter informações sobre o teu negócio. Saber quantos alunos tu tem, quanto que eles pagam, qual é o dia da semana, e por onde esses alunos chegaram, se foi Instagram, se foi TikTok. Se você não tem essas informações, desculpa, o teu negócio vai desaparecer em breve. Se você tem essas informações, você precisa aprender a gerir essas informações para que você possa ter estratégias de melhorar esse teu resultado. Se você já sabe gerir, já sabe sair, aí vai para o que o Cleiton falou. Está na hora de você usar a inteligência artificial para acelerar esse teu resultado. Se tu não tem nada disso, tem que ir no além do espaço para entender. Se não tem, pode correr, cara. Posso fazer uma consideração final para deixar o pessoal mais animado? Porque eu acho que eu trouxe algumas informações novas aqui hoje que algumas pessoas podem ter ficado assustadas. Eu trouxe, mas eu não detalhei, porque a gente não tem tanto tempo para detalhar. Lá na nossa palestra presencialmente eu vou detalhar bastante. Mas eu tenho uma informação, acho que todo mundo vai gostar de ouvir. Depois da inteligência artificial, depois do boom da inteligência artificial, eu voltei a pensar em abrir a minha escola de dança. Porque, assim, eu tive uma escola de dança numa era onde não existia inteligência artificial. Não existia. E, assim, sem querer me gabar muito, a gente prosperou bastante. Mais de 600 alunos ativos, um absurdo de sucesso. Agora, e fazendo no braço, né? Fazendo no braço, né? Exatamente. Eu sempre fui à frente em relação à tecnologia. A tecnologia sempre foi um diferencial. Tá? Agora, com essa revolução que está sendo a inteligência artificial, eu estou dizendo assim com toda honestidade para você, boa parte do que eu faço hoje vai parar de ser diferencial daqui a 20 anos, 10 anos. Não, eu estiquei demais, viu? Dá 5 anos, já não é isso. Já não vai ser mais, vai ser comum, né? Aí conecta com o que você falou lá no começo da live. Meu amigo, as pessoas vão querer relações humanas. Esses são os negócios que vão mais sobreviver, claro, com a tecnologia. Não é só, aqui a minha escola é super humana, a gente dá uma aula incrível, e totalmente desconectada da tecnologia, também não vai sobreviver, tá? Porque aqui tem a tecnologia, vai ter diferenciais absurdos em relação a você, que você vai olhar e vai dizer, cara, por exemplo, um espelho inteligente desse. O aluno vai querer fazer aula em que escola? Na escola ele tem o lado humano e a tecnologia, ou na escola ele só tem o lado humano, mas não tem a tecnologia para ajudar ele, criar um relatório, dar as informações, um vídeo dele gravado e mostrando com precisão onde é que ele errou, onde é que ele pode evoluir com o feedback. Então o cara vai acabar, aquela escola vai ter diferenciais absurdos. Então por que eu estou dizendo que eu volto a me interessar em ter uma escola de dança? Porque agora está muito mais fácil, cara. Está muito mais fácil. Eu preciso... Tu leu minha mensagem que eu te mandei no WhatsApp? Não, ainda não. O que tu mandou?
Não, não vou dizer, tu vai ler, só eu e tu, não vou falar pra ninguém. Vai ficar segredo nosso. É Ah, só fuxica sério, é isso aí. daquela hora. Não precisa de comentar, é só pra gente saber, só pra nós dois. Olha, olha, Concordo, olha concordo. como, olha como o negócio vai conectando, né? Então eu voltei a querer, sabe, cara? Porque tá mais fácil. Você precisa de menos despesa, ou seja, menos. Eu tinha algumas funções que eu precisava contratar duas pessoas para fazer aquilo ali. Então a minha despesa ainda era alta. Eu consegui hoje, só com uma eu conseguiria resolver. Delegar muito mais, automatizar muito mais. Cleiton, e Botar essas 10 pessoas. atendentes. 10 atendentes. Porra, Não, 10 atendentes dá pra colocar fácil. sim, com automação, né? É. Enfim. E também porque eu enxergo, eu me considero uma pessoa um pouco visionária, eu enxergo os negócios que as pessoas vão ter uma necessidade absurda de pertencer. Negócio de dança são negócios que as pessoas vão ter uma necessidade absurda de pertencer. No mundo onde ela até para conversar com um psicólogo, ela prefere a inteligência artificial, uma hora ou outra ela vai querer o calor humano. Uma hora ou outra ela vai querer um abraço, uma hora ou outra ela vai querer dançar com alguém. Não é o fato dela estar aprendendo ali um passo com um robô, não anula ela de dançar com uma pessoa, não, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Pelo contrário, isso o robô nunca vai substituir. O abraço aconchegante de uma pessoa, a conexão com outra pessoa, isso daí não tem robô que substitua, porque ele não tem emoção, porque ele não interage da mesma forma. Então, esse é um mercado brilhante. Eu parabenizo. Nós temos muita sorte, né, cara? Essa galera que trabalha com dança tem sorte. Porque por mais que a tecnologia avance, ainda vai valer muito a pena trabalhar com dança. Porque isso nunca vai se perder. O ser humano ele sempre vai ter a necessidade do contato, da interação, entendeu? E E aí tem esse. negócios que vão Não, acabar totalmente porque não tem nada disso. e aí a dança de salão tem algo que nenhuma outra atividade tem, que é o abraço. E quem souber trazer a pessoa certa de forma estratégica para dentro de um abraço, vai. Exatamente. E isso aí o robô não vai conseguir tomar de você. Não. Então preste Você vai atenção. poder, você vai poder treinar com o robô, É, mas ele não vai substituir a dança a dois. assim como a internet, a aula online, não veio para substituir o presencial. Ela veio para ampliar, para democratizar, Exatamente. para acelerar, para complementar, não para substituir. Só que quem não tem condições de fazer, eu tenho alunas que são de fora do Brasil. Elas não têm como fazer aula aqui comigo. O que elas fazem? Aula online. E quando eu as encontro, a gente se encontra no presencial. Então, assim, nós temos a possibilidade hoje de criar um negócio, ter uma estrutura de negócio de dança muito mais enxuto, com muito mais resultado, com muito mais probabilidade de sucesso e alcançando muito mais pessoas. Eu só preciso que vocês entendam assim, cara, a gente tem que organizar. O segredo está no nosso contraintuitivo, que o artista ele é esse ser mais desorganizado. Ele precisa pegar o artista, colocar num lugar, criar um lugar onde seria o empreendedor, o cara da organização, da gestão e organizar por um determinado tempo. Marcelo, não sei organizar. Ache alguém que organize para você. Isso. Agora, sem organização, a probabilidade é que você não consiga fazer isso. Então, Cleiton, irmão, cara, gratidão, cara, gratidão. Obrigado. Sempre. Eu acho que sempre que a gente faz uma live, eu acho que a gente mais aprende do que ensina. Toda vez a gente fala isso, né? A gente, Sim. na nossa troca, Total. nessas nossas inquietações, nesses nossos desafios, a gente sempre fica assim, bora fazer uma live, bora, te vira aí que eu tô armado aqui, então eu tô armado do outro lado. E esse armado Legal. cara, eu vou estudar mais, eu vou me preparar mais para eu trocar mais, para eu oferecer mais. E esse mundo que a gente vive de abundância, ele é maravilhoso por conta disso. A gente não tem nenhum problema em compartilhar, em ceder, em servir o outro. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente ganha. E eu sinto isso de toda vez que a gente faz algo juntos. Então, gratidão por isso mesmo, de coração. Sim. Quando eu pensei, só para você saber, quando eu pensei no Além dos Passos, a primeira pessoa que veio que fala, cara, o Cleiton tem que estar comigo. Primeira pessoa. Não, o Cleiton tem que estar. Tá? De repente, nós já estamos. Se você gostar muito mesmo, a gente já cria uma cadeira cativa aí para todos os Além dos Passos. Pô, cara, gratidão imensa pela confiança. Eu vejo seu trabalho aí constante em ajudar os profissionais. Você é o que está nesse trabalho há mais tempo, tá? É muito difícil ser consistente nessa área. Eu já vi muita gente começar e depois desistir, começar e passar, depois ver que o buraco é mais embaixo, sai fora. E você está aí firme e forte, se reinventando, criando uma série de produtos, uma série de melhorias, né? Porque de repente um produto que você criou lá atrás, pô, já ajudou o suficiente, agora tem que criar uma contribuição nova, porque aquilo ali o pessoal já está sabendo e agora, né, o mercado mudou. Então eu vejo você é um cara que está o tempo todo se reinventando.
E pensando no profissional, né? Como é que eu ajudo eles? Né? E resgatando o evento presencial, que é uma coisa que eu confesso aqui para você, aqui bem baixinho, que eu sou um pouco resistente ao presencial, porque eu tenho um pouco de preguiça. Eu vou abrir a minha vulnerabilidade aqui, tá? Tenho um pouco de preguiça de organizar. Mas se você está organizando, eu estou dentro, meu amigo, porque não tem nada melhor do que você chegar no olho, conversar, interagir, né? Eu tenho um amigo que faça, depois eu vou com ele. Vai. Exatamente. Um cara competente, um cara que está alinhado com o que eu acredito, né? Que acredita na dança. A gente está aqui nisso porque a gente acredita na dança. Verdade. O Grangeiro, eu vou ser bem sincero para você, eu sou um empreendedor. Se eu não acreditar, se algum dia eu não acreditar na dança, eu pulo fora. Sim. Então, por isso que eu estou aqui. E você é a mesma coisa, entendeu? Assim, pulo fora em que sentido? Em querer trabalhar com dança, Claro, entendeu? claro. Porque deixar de dançar, eu nunca vou deixar de dançar. Mas eu continuo trabalhando com dança, mesmo tendo... Olha quantas oportunidades existem. Você, como empreendedor, você sabe. Você deve ser bombardeado com oportunidades fora da dança e você diz, não, eu não quero, porque isso aqui é o que canta meu coração, velho. E olha que legal, né? A gente aprender a dizer não para as coisas. Que de repente, não é legal. Não é legal porque não está aliado com o que eu acredito. Não. Bora. Pronto. E tudo bem. Muito. Então, você é uma inspiração para mim. Tenho certeza que eu estou nesse negócio também por ver você. Pô, se eu estivesse sozinho, ia ser muito chato, cara. É muito legal ver outras pessoas também levantando a mesma bandeira e a gente somando conhecimento e um ajuda o outro e você está crescendo, eu quero crescer também. Não é competição, não é isso. É que a história da maré mesmo, a gente está crescendo juntos, velho. Você pegar eu e tu, quando a gente se conheceu lá atrás, eu acho que a gente não dá nem para sair com o quanto que a gente tem de conhecimento hoje, porque a gente está sempre buscando, né? Então, é muito legal. Gratidão pela sua parceria de sempre. E eu acho que isso é legal. A gente tem... A universo da dança deve se agradecer, sem falsa modéstia, porque tem duas pessoas aqui altamente comprometidas, altamente competentes, pessoas que se completam. Eu acho que a gente não é concorrente, tá? Só deixando claro para as pessoas. O que a gente entrega são coisas diferentes. É tanto que eu sempre indico os cursos do Cleiton. O Cleiton sempre indica meus cursos, porque são coisas que são assim, complementares à nossa via para chegar lá no... A gente vai para o mesmo lugar, tá? Mas eu vou por um caminho e o Cleiton vai pelo outro. Então a gente está junto aqui, sempre se ajudando, dizendo, ó, vem para cá que aqui está melhor. Opa, vou para lá. Então, na verdade, a gente não é concorrente, a gente é parceiro. A gente é parceiro. É tanto que tem momento que o aluno meu chega e fala, eu falei, cara, eu acho que o seu momento é o Cleiton. Eu chego para meus alunos, como eu indico agora, cara, eu estou indicando para todos os meus alunos, vocês têm que entrar para o E-Turmas. Vocês têm que ter o E-Turmas. Porque na hora que vocês tiverem o E-Turmas, eu vou conseguir te orientar melhor no teu processo como empreendedor, como empresário, para ter mais resultado, porque eu vou ter dados. Sim. O problema agora de orientação é não ter dados, cara. Como é que eu oriento o cara? Como é que a gente vai analisar se o problema dele está no começo, no meio ou no fim, se a gente não tem como analisar nenhum dos 3 pontos? Sim. Aí entra para o lado intuitivo. E o lado intuitivo... Se você viu essa live, desculpa interromper, e está interessado no E-Turmas, manda uma mensagem para mim dizendo que você ficou sabendo do E-Turmas pela live, ou que foi uma indicação do Grangeiro, tá? Que é importante eu saber desse ponto. Não, ou manda para mim também. Aqui, quando você mandar, vai chegar no principal, que é a pessoa ter acesso ao E-Turmas. E eu falei para a galera, escuta aqui de novo. Toda escola de dança, de salão, de dança, tem que ter o E-Turmas. Isso vai te dar um nível de dados, de geração de dados. Aí vamos lá, estou falando do dado, né? Vou parar para cá. Organização, de tempo, você vai de profissionalismo, porque quando o teu aluno entrar, que ele se matricular, que ele receber um e-mail com o contrato dele, quando ele pagar que recebeu Cara, meu Deus do céu, olha lá. Sistema, né? A Natália está dizendo aqui, E-Turmas é sensacional, indico muito. É isso. Quem já está usando, já está sabendo do benefício. Quem não está usando, o que eu digo? Natália, fala para os amigos. Avisa para os amigos. Cara, avisa, porque eu falo sempre assim, Cleiton, porra, impressionante como notícia ruim a gente compartilha rápido. E notícia boa a gente guarda pra gente, cara. A gente tem que compartilhar, entendeu? Então fica aí a super indicação. E, irmão, gratidão. Tamo junto, a gente se vê lá no Além do Espaço. Né? Falta um mês, exatamente um mês. E, ó, se não me engano, só tem 3 vagas pro Plano Ouro. Ok. Tá? Eita, e pro plano... É isso? 3 vagas. 3 vagas pro Plano Ouro. Tô aqui com o meu... deixa eu te mostrar. Esse cara aqui... Tudo bom, meu amigo? Que trabalha comigo, o nome dele é Marcelo Grangeiro dos Santos Filho. Uau! É o meu filho que trabalha comigo.
É o meu filho que trabalha comigo, que Legal. também está atendendo todo mundo do Além do Espaço e tudo mais. E dança também? Dança, claro, pô, aqui em casa, se uma família dessa não dançar, todo mundo dança. Ele vai estar com a gente lá no Além do Espaço. Ele Muito está bom. fazendo também o processo de injeção. Então fica aí. Galera, obrigado, irmão. Tamo junto. Gratidão. Entre em contato com a gente e a gente se vê lá no Além dos Passos, viu? Fica com Deus. Valeu, gente. Valeu, irmão. Até mais. Tchau. Tchau.